Pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre um caso clínico de taquicardia. A gente terminou de ver esse assunto, né? Acabei de postar essas aulas, então decidi postar um caso clínico aí, para a gente treinar o que foi que a gente conversou, né? Certo, dito isso, o aplicativo que eu estou usando, ele se chama Full Code. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Tem tanto para a versão iOS como para a versão Android, como também ele tem aqui para desktop, né? O aplicativo ele tem a funcionalidade paga e a gratuita. A gratuita libera alguns casos, a paga libera todos os casos, né? É um aplicativo novo, está sendo desenvolvido aí, achei bem interessante. O custo-benefício é bem legal quando a gente relaciona com outros aplicativos que têm essa mesma proposta. Então, dito isso, vamos direto aí para o caso clínico. O caso clínico é: homem de 72 anos, com frequência cardíaca rápida. Na chegada, a PA era 130 por 85, a frequência cardíaca 160, o paciente estava alerta, orientado e se queixando aí de palpitações, certo? Que é a triagem, né? A PA 128 por 80, frequência cardíaca 160, ansioso, mas aparentemente não está instável. Certo, dito isso, vamos começar aqui, né? Ok, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é monitorizar, né? A gente tem os três passos principais, que é o Move, a gente vai colocar no monitor, a gente vai vir aqui, vai pegar um primeiro acesso, vai pegar um segundo acesso, deixar dois acessos do paciente. Outro ponto, a gente tem que ver se o paciente precisa de oxigênio. A gente dá uma olhada aqui, está saturando 96 em ambiente, não está com taquipneia, aparentemente não está com sinal de desconforto respiratório ao olhar o paciente, né? Então, falta a gente checar apenas se o paciente está com a dor torácica devido à taquicardia em si. Esse seria um sinal de isquemia. Mas, aparentemente não, né? A queixa principal do paciente aí é a palpitação. Ele está conversando com a gente, está lúcido e orientado. Agora, pelo sinal que ele acabou de fazer, né, que aparentemente é o sinal do Levine, esse paciente ele tem uma dor torácica. Então vamos perguntar, né? Vamos falar com o paciente. Aí o ideal é se apresentar e tal, mas vamos focar aqui, ser mais direto ao assunto. Ted, o senhor está com alguma dor? Claro que sim. Onde é essa dor? Qual a localização da dor? Não está conseguindo entender? Desculpe, estou nervoso. A dor está no lado esquerdo. A inteligência artificial ela é bem interessante. Quando o paciente não está bem, ela gera respostas aleatórias. Bom, vou aqui usar para ele um tratamento que talvez traga um certo. Vamos rodar o eletro, né? Para a gente ver. Aqui pelo monitor já dá para ver que ele está com o QRS estreito, né? Então eu já tinha pensado na supraventricular. Mas bora dar uma olhadinha. Pronto, o segundo passo, para não pular os passos, né? A gente colocou o monitor, o paciente está taquicárdio. A gente viu se ele estava instável. O paciente ele não está conseguindo responder tão bem. Aparentemente ele está ali com uma dor torácica, mas pode ser devido a outros fatores, não necessariamente a taquicardia em si. Mas olha aqui, a gente vê aqui o paciente realmente está com taquicardia, né? Se a gente for dividir 300 aqui, vai dar em torno de 150, 160, como no monitor. O QRS é estreito, como eu já tinha dito, né? Então a gente está numa supraventricular. O RR regular, a gente não tem onda P, certo? Vou aproveitar para pontuar. Muita gente aqui poderia pensar quando vê esse eletro, eita, não tem onda P, a gente está diante de uma fibrilação atrial. Mas não, né? A gente tem que lembrar que o ritmo ele tem que ser irregularmente irregular para ser uma FA.
Então aqui a gente está diante de uma TAC Supra de ritmo regular sem onda P. E aí quais são as nossas opções? Pode ser uma juncional, onde reentrada nodal, ou então uma atrial. Como é que a gente faz para diferenciar? A gente tem que buscar onda P retrógrada. Caso não tenha onda P retrógrada, a gente pode bater o martelo na juncional. Se tiver onda P retrógrada, a gente tem que diferenciar da mesma forma entre as três. E aí, se você está em dúvida de como é que a gente faz isso, tem uma aula que eu deixei no canal, aqui minha aula de taquicardia. Eu comento com vocês como é que a gente vai observar o eletro, a busca de fatores que vão nos predizer uma possível... Qual seria a etiologia dessa taquicardia. Certo. Dito isso, a gente bateu o martelo numa supraventricular, né? Então, a gente não precisa ir mais a fundo que isso nesse ponto. E a gente vai fazer o quê? A gente não tem como fazer a manobra vasovagal nesse aplicativo aqui, mas a gente vai fazer então a adenosina, né? Vamos. Cadê? Cadê? Vamos estabilizar nosso paciente, certo? A gente fez a adenosina, a gente viu que o ritmo aqui pelo monitor já ficou sinusal, regular, continua regular, né? Mas sinusal e a frequência baixou. Então, vamos falar com o nosso paciente. Lembrando, pessoal, eu não fiz, mas é importante sempre que for aplicar adenosina numa situação dessa, informar o paciente que ele pode sentir um certo desconforto, né? No momento que o coração está voltando ao ritmo sinusal. Vou perguntar, o senhor está sentindo, o senhor ainda está sentindo algo? Para ver. Sim, ele está falando aí que ainda continua com dor no peito e o coração continua a acelerar. Aí eu vou falar, mas essa dor diminuiu algo ou está na mesma intensidade? Bora ver se a dor... Certo, a dor diminuiu. Deixa eu perguntar, como que essa dor começou? Começou com uma dor no peito que piorava ao respirar fundo e deitar à noite. Então, ela já é crônica? Não, não é crônica, mas é persistente. Começou logo após uma atividade física. Certo, então a gente tem aqui uma dor que piora após a atividade. Em que lado do peito? Vamos só ver em que lado do peito ela está. Está no lado esquerdo, piora a atividade, irradia para algum local. Não irradia para algum local, vou ser mais específico. Irradia para dorso. Certo, está dizendo que irradia para as costas, né? Certo. Vamos perguntar, irradia para os braços? Certo. Ela melhora com o repouso? Vou ver se ela melhora com o repouso. Certo, então aparentemente é uma dor, até que se prova o contrário, que parece ser ansiginosa, né? Uma dor aí em região retroesternal, né? Que irradia para o dorso, irradia para os braços, é apenas para um braço ou para os dois. Certo, é só para o braço esquerdo e as costas. Deixa eu ver, ela é em caráter pulsátil, aperto ou facada. Vamos ver aí qual é o caráter dela.
frequência de aperto. Sim, ele disse que é de aperto. Então vamos lá. Então a gente está diante do paciente que, se eu só perguntar, o senhor fez alguma atividade física que possa relacionar com o surgimento da dor? Sim. Qual? Estava trabalhando no jardim, quando a dor no peito piorou. Então, aparentemente ele já tinha alguma dor, né? Ele tinha uma dor residual aí nessa região. E aí estava trabalhando no jardim, foi durante o trabalho, deixa eu perguntar, foi durante o trabalho do jardim ou após? Foi durante, certo. Então, o nosso querido Ted, ele foi trabalhar no jardim, né? E aí, diante desse esforço, ele começou a apresentar essa dor, que ela é ali em região retroesternal, mais para o peito esquerdo, irradia para dorso, irradia aí para o braço, e que é uma dor em aperto, que ele falou que piora com esforço físico e melhora com repouso. Então, aparentemente, é uma dor anginosa. O que é que a gente vai fazer, né? Dito isso aqui, depois dessa conversa, além da dor anginosa, surgem outras hipóteses diagnósticas, né? A gente pode pensar que uma dor também pode ser essas dores que acontecem nessa região. Diagnóstico diferencial são as dores musculares. É por isso que eu perguntei que se a dor apareceu durante o trabalho ou após. Porque se tivesse aparecido após, depois de um tempo de repouso, muito provavelmente seria em função de uma dor muscular. Outra pergunta que a gente pode fazer, né, isso a gente pode até examinar, é apertar. A dor piora ao apertar a região? A gente pode perguntar isso. Ele falou que sim. Pronto, uma dor que piora ao apertar é uma dor que geralmente é muscular. Ela piora ao você movimentar seus braços? Sim, ele está dizendo que sim. Então, essa dor acaba que está sendo aí, de certa forma, meio inespecífica, pelas informações que ele está nos dando. Mas acendeu o alarme de possivelmente ser uma dor de caráter anginoso. Então, dito isso, a gente vai examinar, né? Vamos começar olhando o paciente está respirando normal, vamos olhar aqui. O respiratório, né? Então, sons respiratórios, ok, aqui está ok. Olhar o circulatório. O enchimento capilar está normal, a gente só vê a taquicardia, né? Vamos dar uma olhada. Isso aqui, não cefálico, ok. Vamos dar uma olhada no pescoço também. Não tem massas, ok. A traqueia flexível, sensibilidade na coluna, certo. Cardiovascular, muito importante, né? Então, ritmo regular, sem sopro. Cardíaco, certo. Deixa eu só diminuir a direção aqui, que tá pitando no meu ouvido, tá me agoniando. Vamos dar uma olhada no pulmonar também. Embotamento da percussão, sons respiratórios ausentes na base esquerda. Certo. De resto, claro, ausculta bilateralmente sem retrações sensíveis, sem roncos ou estertores. Certo. Não tem crépito, né? Só tá ausente aí um possível derrame, né? Abdômen não acho que seja necessário, gênito urinário também não. Músculo esquelético, vamos fazer, né? A gente tava falando da dor, né? Ele falou que é um inchaço do deltoide. Seria compatível com a hipótese que a gente pensou. Vamos ver a pele para ver se tem alguma coisa. Ele recebeu uma vacina nessa região, então esse inchaço é devido à vacina, não devido a uma possível lesão, né? Certo, esse neurológico e psiquiátrico tá ok, a gente não tem a necessidade de estar fazendo. Ok, dito isso aqui, vamos pensar. Eu quero aí, pessoal, vocês podem pausar o vídeo e pensar, né? O que é que vocês marcariam como diferencial. Aqui, a primeira coisa que eu vou marcar como diferencial foi o que a gente já resolveu, né? E aí, fica importante dizer que quando o paciente chegou, ele estava mais agoniado, né? A gente primeiro resolveu e depois a gente vai investigar e raciocinar melhor, né? Eu friso isso bem na outra aula, que assim que o paciente chega, a gente resolve o problema dele
Depois a gente começa a raciocinar melhor sobre o que é que pode ser. Bom, tem ataque cardíaco, que foi o principal que eu marquei aqui, que a gente já resolveu. Que ele teve realmente. Outra coisa, essa dor torácica atípica, né? O infarto ele também entra aí como hipótese, no meu ver. Mais difícil, mais uma pericardite também entra aí, essa história de dor que irradia para as costas, né? Poderia até ter perguntado, vou aproveitar para perguntar, já que eu estou suspeitando de pericardite. Caso o senhor se coloque em uma posição um pouco inclinada para frente, essa dor torácica melhora. Pronto, então aqui aumenta ainda mais aumenta um pouco, né? Possibilidade de pericardite, né? Ele até foi bem específico em dizer que se eu me inclinar um pouco para frente, a dor no peito melhora um pouco, certo? Então vou deixar aí a pericardite também, taquicardia supraventricular, dor torácica, infarto, pericardite. Acho que de cardiológico a gente tem como pensar nisso. Além disso, a gente teve a ausculta comprometida, né, da respiratória. A gente está pensando no derrame pleural. Cadê aqui? Onde é que fica? É aqui. Derrame pleural. Certo. Tá ok. Pronto, então acredito que isso daqui são os diagnósticos diferenciais. Foi o que eu pensei. Se você pensou em mais algum, pode estar deixando aí nos comentários que a gente pode até estar discutindo sobre o motivo. Inclusive, coloque seu motivo aí de ter pensado. Porque agora, no meu ver, só me vem esses diagnósticos aqui. Assim, principais tem outras coisas que causam taquicardia, né? Mas pelo menos em relação com a conversa que a gente teve com o paciente, isso aí que me vem na mente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é solicitar um novo eletro. Pode executar aí um novo eletro. Aqui no laboratório, eu vou pedir química básica, cálcio. Cálcio, pessoal, justamente porque o cálcio está muito relacionado aí com a fisiologia elétrica do coração, né? Que é inclusive, eu também discuto isso aí na minha aula. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira revisar, pode dar uma passada aí na aula que acredito que vai ser legal. Hemograma, ok. Painel de coagulação, não acho que seja tão relevante nesse caso. Dedímero, ok, né? Pensando aí numa possível TEP, mais difícil, mas aceitável. Magnésio também está relacionado aí com a contratibilidade cardíaca. BNP, pensando naquele derrame pleural, né? Quem sabe não foi uma causa pulmonar, alguma coisa aí que esteja passando batida. A troponina, ok. Imagino que é isso aí. Certo. Vou executar esse daqui. A maioria o aplicativo está colocando aqui como recomendado. O bom é que esse aplicativo ele também, caso você faça alguma coisa que não deva fazer, ele avisa. Então, aqui no final a gente vai ver. Quando é crítico é muito mais importante. É uma coisa que não poderia faltar de jeito nenhum. E o recomendado é, enfim, já sabe, né? Está recomendado, não tem muito o que pensar, certo. Daqui eu não estou vendo nada que eu acho importante. E imagem, né? Eu vou pedir um raio-x aqui de tórax, porque a gente viu aquela alteração na escuta, né? Então, bom, dito isso, bora lá. O eletro aqui, o que é que acontece aqui? O eletro, a gente de cara já vê aqui que a taquicardia ela melhorou, né? Outro ponto importante que a gente vê é que a gente tem alguns os supras de ST, né? Aqui em V2 a gente tem um supra.
V2 não. Aqui, em V2 aqui, isso mesmo. Aqui em V2 a gente tem um Supra. Deixa eu ver se tem algum outro local com Supra. V4 não, V5 não. V6 a gente tem um Suprazinho também. V6 a gente tem um Supra. E D2 aqui, que foram as derivações longas que eles colocaram. A gente tem uns Supras de ST, né? Mas a gente também tem infra de PR, né? Aqui em D2. Aqui mais ou menos em V6, né? Mais um D2, enfim. Levanta a hipótese daquela pericardite, né? Que a gente já tinha conversado anteriormente. Eu vou pedir uma ultrassom daqui a pouco, cardíaca, para a gente ver se tem líquido aí no pericárdio, né? Mas ok, aqui no laudo ele até coloca aqui que sugere pericardite. Certo, então vamos dar uma olhadinha nos outros exames. Hemograma está normal, creatinina está normal, glicose está normal, cálcio normal também. A gente tem aqui uma leucocitose, né? E aí dá para colocar pneumonia, vou ter que colocar aqui então pneumonia cadê aqui? Doenças infecciosas não, vou colocar pulmonar, né? Vou colocar aqui a pneumonia, a PAC aqui. Certo, a leucocitose e tal. Aqui tá tudo ok e a gente tem aqui um derramezinho, né? No demais sem alteração, né? Tá um pouco rodado aqui, mas tá bem perfundido, bem penetrado. Traqueia tá centralizada, mediastino também tá ok. A gente tem uma cardiomegalia aqui, mas o raio-x, o paciente tá deitado, lembrar, foi realizado em AP, né? Então a gente desconsidera essa cardiomegalia. O parênquima. A trama, não, mas não parece ser um infiltrado difuso, não. A trama tá bem evidente, mas fica aí a dúvida em relação a isso. Mas eu acredito que não, e a gente tem aqui um derrame, né? E os artefatos. Certo, mas a gente tem esse derrame pleural aqui. Então, para continuar a investigação, eu ainda vou pedir uma ultrassom aqui no coração. Certo. Então, o paciente ele tem, né? Pericardite, ele está aqui no derrame pericárdio, sem evidência de tamponamento. A fração de ejeção parece normal, com movimento simétrico da parede, sem arqueamento septal. Ok. Deixa eu ver se tem como a gente pedir aqui. Eu vou solicitar um PCR para ver. O PCR está bem aumentado também. Vou aproveitar e pedir uma hemocultura. Pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Demora para sair o resultado. Enfim, eu fiquei em dúvida em relação a isso aí. De a possibilidade de uma pneumonia, mas eu acho que não deve ser o ponto não, até porque a gente tem essa pericardite, né? O paciente não falou de tosse, né? Deixa eu perguntar. O senhor estava tendo tosse ultimamente? Ele falou que sim. Teve febre. Teve tosse, teve febre, então vamos esperar para ver esse resultado, né? Mas eu não imagino que seja o principal, não. Então, pessoal, vamos para a intervenção, né? Então, é um paciente que ele está com um derrame pleural, mas aparentemente ele não é um derrame tão extenso. O que é que eu vou fazer? Primeiro, ele está com esse TEP, né?
TEP não, minto eu. Tá com uma pericardite, então vou fazer a coxicina logo. Além disso, é, vou fazer o AINE, né? Será que o paciente melhorou? Deixa eu ver aqui. Será que a dor melhorou? Paciente. Você ainda sente dor? Sim. É de forte intensidade. Esse aplicativo é em inglês, pessoal. Eu deixei em português. Falou que não, mas ele ainda tá sentindo, né? Acredito que a gente pode estar fazendo aí uma prednisona para estar ajudando ali essa questão aí do Wine, né? Talvez seja aquela pericardite que ela é um pouco mais resistente aí ao Wine. Certo. Dito isso, acredito que nesse primeiro momento, deixa eu ver a pergunta, melhorou a dor? Sim, ele disse que melhorou. O senhor ainda está com algum sintoma? Ele está com a taquicardia, ainda está residual, né? Deixa eu ver aqui. Ele está falando que ainda está com dor no peito, mas que ainda está acelerado, mas aqui do ponto de vista do que a gente pode fazer na emergência, o paciente já está estável. Dito isso, o que a gente vai fazer aqui, deixa eu ver se saiu o resultado da hemocultura, ainda não. Dito isso, eu vou consultar aqui a cardiologia. Bom, a cardiologia falou aí, bom trabalho gerenciando a digitimia, pode ter sido irritação, a gente acredita que foi justamente irritação pela pericardite. Certo, então ele pediu para a gente mandar para ele aí, depois de todo esse processo. Então, paciente aqui a gente vai mandar para segmento, né, com ele. Foi um paciente aí com ataque supra, a pericardite e o derrame pleural, e os outros aí ficaram como possíveis hipóteses, né? Então, vamos lá, vamos terminar. Bom, a pontuação, ele me deram uma pontuação de 98,2. É interessante esse aplicativo, que ele gera também uma pontuação. E aqui está dizendo que faltou investigar algumas coisas ainda, aparentemente. Deixa eu ver essa discussão detalhada. Também mostra aqui uma discussão um pouco mais detalhada. Ó, isso aqui é uma coisa que eu estou aprendendo agora, eu nem sabia disso daqui. Mas ele está mostrando que é uma complicação rara da vacinação. Foi uma síndrome autoimune autoinflamatória induzida por adjuvante. Ásia. Certo. Então, a gente teve aí, estava dentro de um quadro de uma síndrome autoimune. Essa síndrome foi a causa dessa pleuropericardite. E aqui ele começa a explicar, né, o que é pericardite. Ok. Enfim, vamos ver o que é que faltou, né? Exame físico, eles colocaram aqui. A gente tem que olhar justamente a circulação cardiovascular, o pescoço, o pulmonar e esse local da vacinação, né? Então eles colocaram o meu como neutro, então não era tão necessário ter feito esses daqui nesse caso. Na hora de estabilizar, seria colocar o acesso venoso e o monitor, né? Investigar, vamos ver o que é que eu errei. Eu fiz um exame desnecessário e volto a fazer um recomendado. Até imagina que provavelmente eu pensei depois, né? Tava falado do TSH
como possível causa aí para aqui TSH crucial na avaliação. Certo, mas assim, eu não, em nenhum momento na conversa com o paciente eu perguntei em relação a isso, então realmente eu não pediria esse exame aqui no contexto ali da emergência, nem passou pela minha cabeça. E a hemocultura, é, ele colocou como desnecessário, uma paciente com febre, estava tossindo, não tinha crepo, né, mas tinha uma leucocitose. Fica aí, né, a questão se o paciente talvez esteja com pneumonia ou não. Vocês, inclusive, podem falar o que é que vocês acham, se vocês levantaram essa hipótese também ou se eu voei total. Bom, as intervenções que eles colocaram, ele coloca aqui, né? A gente pode a adenosina, né? Mas também o metoprolol e o diltiazem, né? E aí eles colocaram aqui a prednisona, não responderam ao wine, né? Como foi o caso do paciente, e a colchicina, certo? E a comunicação só realmente é a cardiologia. Pronto, pessoal, então esse caso é isso daí. Então vocês viram aí mais ou menos como é que a gente vai manejar um paciente com ataque cardíaco supraventricular, né? Instável não, estável. E aí teve um bônus aí, que o paciente estava em algumas outras alterações, além disso a gente teve essa investigação aí. Mas o foco é apresentar o aplicativo para vocês e também ver o manejo, né? A gente também teve um pouquinho de raciocínio clínico. Enfim, se vocês gostaram desse formato de vídeo, é só colocar aí nos comentários que eu pretendo trazer mais vídeos com alguns outros casos.